Prontinho, tô sendo gravado. Então, boa noite de novo. Eu vou vir aqui pro CodeBlocks. Caso você tenha alguma dúvida, Edilane, você me avisa, tá bem? Que eu não tô olhando constantemente o chat. Tá bom. Então, só pra gente relembrar um pouquinho, na semana passada, a gente começou a fazer o desenvolvimento desse projeto, que tá até um pouco ligado com o projeto que foi proposto para vocês realizarem como entrega final desse segundo bimestre. A gente definiu aqui uma estrutura endereço, né? Essa estrutura endereço está sendo utilizada para compor outra estrutura, que é o cliente. Ele aparece aqui como esse campo. Então, lembrando que a partir da definição de uma nova estrutura, nós temos a representação de um novo tipo de dado. A partir dessas definições, então, eu posso utilizar, além dos tipos primitivos, que é char, float, int, double, eu passo a conseguir utilizar também o tipo endereço e também o tipo cliente. Tudo bem? Na sequência, nós definimos também um vetor para representar a lista de todos os clientes cadastrados no nosso sistema. E a gente está utilizando aqui também uma constante para ficar mais fácil essa modificação até para testes. Na proposta do exercício, está constando que eu posso ter no máximo 200 clientes, mas a gente deixou em 2 aqui só para fazer testes. Se eu for mudar para 200, basta eu modificar aqui no início e todo o programa onde tem essa referência a essa minha constante max clientes vai perceber essa modificação. Eu vou deixar aqui em 2 só para a gente fazer os testes. Bem, além disso, né, além do nosso vetor para representar a lista de clientes, nós temos também essa variável que eu dei o nome de quantidade de clientes, e ele está servindo para 2 propósitos diferentes aqui. O primeiro é para indicar para a gente a quantidade de clientes que eu tenho cadastrado num dado momento, e além disso, ele indica para mim também qual é a próxima posição que vai ser preenchida no vetor. Ela começa em 0, né, na main aqui, e conforme vai sendo realizado o cadastro, deixa eu mostrar aqui no finalzinho, a gente faz um quantidade de cliente mais. Então, quando ele está em 0, começa o programa, a gente faz aqui, verifica antes, né, se nós podemos fazer o cadastro, ou seja, se essa quantidade de clientes cadastrados não chegou ainda no máximo de clientes, no máximo que é permitido, se ele for menor, a gente pede para o usuário e vai fazendo a modificação e o armazenamento daquele dado naquela posição do vetor. Tudo bem? Com relação ao cadastro, está tranquilo, Edilane? Está sim. Maravilha. Então, o que está faltando a gente fazer são as outras opções, né? Que é de listar o cliente, buscar cliente por CPF e as demais. Eu vou trabalhar aqui, então, hoje na segunda e terceira opções. Então, nós temos aqui o case 2, lembrando também que antes da gente começar a desenvolver toda essa lógica, nós fizemos a estruturação do programa, garantindo que o nosso menu vai ser apresentado várias vezes para o usuário. Além disso, a gente lê a opção escolhida do usuário também e já estamos fazendo o tratamento. A única coisa é que, por enquanto, nós só temos a primeira opção implementada. E a gente vai continuando, então, agora nas outras opções. Então, deixa eu ir para a segunda. A segunda é bem simplesinha até, né? A proposta é que, se eu tiver, por exemplo, 2 clientes cadastrados, a proposta é apresentar todos os dados desse cliente na tela. A lista, como se fosse uma tabelinha, né? Com todos os clientes cadastrados. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou voltar, antes de qualquer coisa, aqui no início da main, eu vou criar um outro inteiro aí, que a gente vai utilizar bastante essa variável como contador, na verdade, para percorrer num for todas as posições do nosso vetor de clientes cadastrados. Tudo bem? Então, aqui na minha listagem então dos clientes, o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar cada um dos clientes cadastrados e para cada acesso a essa posição diferente, né, que representa clientes diferentes, a gente vai fazer a apresentação de dados. Eu vou começar aqui, então, fazendo um for, e esse for vai ter o meu índice i, que vai ser o controlador, a variável que controla as posições que vão ser percorridas, e ele vai começar em 0, justamente porque a primeira posição tem o índice 0.
Tudo bem? A gente precisa definir também uma condição de parada, ou seja, qual que é o último índice que ele precisa alcançar e depois para o ciclo. O meu I tem que ser menor aqui, que a gente acaba encontrando alguns problemas, não os problemas, né, mas uns erros comuns. Se eu colocar que o meu I vai parar só quando chegar no max clientes, eu vou até deixar nesse formato para a gente ver o que vai acontecer. E depois com o I++. Então, o que eu estou dizendo, né? Eu tenho um I que vai da primeira posição do vetor até a última posição do meu vetor, de 1 em 1. Vou andar todas as posições. E para cada uma dessas posições que eu for acessando, o que eu vou fazer? Só um printf. Printf, aí eu vou ter que lembrar o que tem, né? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para eu não esquecer, na verdade, para eu ter acesso às variáveis que precisam ser apresentadas. Eu vou colocar aqui, mas eu já apago. Tudo bagunçado, né? Pronto, então eu tenho a estrutura endereço e estrutura cliente, só para eu ter um parâmetro aqui. Como que eu vou apresentar, então, aqui? Eu vou apresentar primeiro 1%S, indicando que eu vou fazer a ligação com o nome. Na sequência, eu vou dar um /T aqui, que é uma tabulação. Tudo bem o /T, Edilane? Tudo. O /N para pular linha, o /T para dar uma tabulação. Então, o nome, vou dar um espaço. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um /N aqui e depois vou colocar aqui o endereço, 2 pontos. Aí sim, eu vou colocar 1%S, que eu vou pegar a rua. Na sequência, 1,%D para representar o número e vou colocar um traço %S para representar o bairro e depois um /N. Bem, vou dividir em 2 printfs aqui só para ficar melhor para visualizar. Então, o endereço tá. Então, o primeiro %S vai ser da minha lista de clientes. Na posição em que eu estou acessando, eu vou pegar o nome. Tudo bem? Vírgula. Então, esse é o primeiro %S. O segundo, eu preciso acessar agora a rua. Então, da minha lista de clientes, na posição I, na mesma posição I, ponto. No endereço do meu cliente, só que o endereço tem 3 dados. Aqui eu vou pegar só a rua. É o segundo %S. Na sequência, a gente precisa agora fazer a ligação da variável que vai ser apresentado no lugar do %D, que é o número, né, do endereço. Então, da minha lista de clientes, na mesma posição I, eu vou acessar o campo endereço e do campo endereço eu vou acessar o número. E por fim, que é o último %S relativo ao bairro, eu preciso puxar então o dado do bairro. Da minha lista de clientes, na posição I, no campo endereço, eu vou acessar o bairro. Então, aqui nós temos a apresentação do nome e do endereço. Na sequência, eu vou apresentar os outros dados, que vai ser 1%. Deixa eu até apagar o endereço, porque o endereço já foi. Tá faltando aqui o CPF e o telefone. Então, 1%S para o CPF e vou colocar um traço aqui. 1%S também do telefone e /N. Então, eu tenho, novamente, da minha lista de clientes, na posição I, ponto, o CPF, que é essa primeira indicação de string. E, por fim, da minha lista de clientes, na posição I, eu vou pegar o telefone. E essa função, na verdade, essa opção de apresentar todos os clientes cadastrados é isso. Na verdade, está faltando 2 detalhezinhos aqui, mas eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer. Deixa eu compartilhar minha tela toda. Prontinho. Então, deixa eu voltar aqui e vou colocar para executar. Então, nós temos o case 2 já implementado. Deixa eu sair, que eu achei que tinha saído. Pronto. Então, nós temos o programa no mesmo esquema. E antes de cadastrar um cliente, eu vou escolher a opção 2, que é da listagem dos clientes cadastrados. Olha o que acontece. Ele apresenta uns dados meio malucos aqui para mim. Por quê?
A gente não está fazendo a verificação se tem pelo menos um cliente cadastrado, para então a gente fazer a listagem. Tudo bem? Está apresentando mais de um aqui. Então, antes de continuar, deixa eu sair. O que nós precisamos fazer? Essa funcionalidade de listagem só pode ser executada caso eu tenha algum cliente cadastrado. E a gente consegue fazer essa verificação. No case 2, ao invés de eu já ir direto para o for, eu posso colocar aqui uma verificação. Se a quantidade... Qual que é QTD mesmo? QTD cliente. O meu QTD cliente for igual a 0, ele começa em 0, mas se ele continua em 0, significa que eu não tenho nenhum cliente cadastrado. E eu posso apresentar essa mensagem para o usuário. Olha, nenhum cliente foi cadastrado até o momento. Só questão de apresentação de mensagem aqui. Caso contrário, aí sim eu posso fazer o for. Ou eu poderia fazer de uma outra forma também, sem utilizar o else. Posso colocar aqui que se a quantidade do cliente for 0, eu apresento essa mensagem e na sequência eu dou um break. Por que eu dou um break aqui? Como a gente está dentro de um switch, eu tenho switch, case 1 e cadê? O nosso case 2. Quando ele entrar nesse if, além de apresentar essa mensagem, ele vai dar um break para sair do switch, então ele não chega nessas linhas. Tudo bem? Aí tanto faz, eu posso deixar aqui com esse if com break, não preciso do else, ou então eu posso tirar aqui esse break e deixar tudo isso daqui dentro de um else. Tanto faz aqui, só é questão de preferência. E nós deixamos o break aqui geral, né? Ele vai entrar nesse if ou nesse else e no final ele dá o break do case 2. Tudo bem? E vou colocar para executar de novo. Então, olha só, o primeiro teste, né? Listar os clientes. Ele já falou para mim que, olha, nenhum cliente foi cadastrado até o momento. Belezinha. Vou colocar para cadastrar um. Então, tem um CPF, 123, 123, 123. Ele tava dando esse problema, né, de leitura. Eu vou fazer o seguinte, lá em cima, acho que não sei se é um traço, eu fiz esses testes ainda na semana passada, eu vou definir aqui como 20. Só para ver se ele não vai dar pepino. Cadastrar, CPF 123, 123, 123, traço 2. Tá dando ainda. Deixa eu ver se tá com 7 buff. 7 buff STDI. Chapeuzinho barra N. Deixa eu colocar um 15 aqui. De novo, opção 1, 2, 3, traço 2. Agora foi. Ele tava realmente, eu não sei o que tá acontecendo, só tô contando errado, porque 4, 8, 12, 13, 14. E quando eu coloco 14, ele não tá aceitando. Eu não consegui encontrar esse problema ainda, mas de qualquer forma, tô colocando aqui como 15 e depois a gente pode fazer a verificação de quantos caracteres. Deixa eu fazer isso agora. De quantos caracteres estão dando aqui, porque realmente não sei que pepino que tá dando. Vou colocar aqui que o tamanho da string igual a 1% D, só pra gente ver quantos caracteres ele tá pegando. E vai ser o strlen desse CPF que foi lido. Pra gente fazer um testezinho. Vamos lá. A primeira opção, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ele lê 14, não sei, gente, eu fiz o teste até num outro compilador online, mas não foi. Depois, se vocês puderem, até pegar o próprio código que está disponibilizado para vocês, se vocês puderem fazer esse teste, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o meu sistema operacional, mas e é só no CPF e no telefone que estava dando esse pepino. Ele lê os 14 e a gente teria que colocar com 15 posições, enfim. Tá dando esse problema pra mim. Tá bem? Então, depois se vocês puderem fazer esse testezinho, eu agradeço. Ai, obrigada. Bem, deixa eu continuar, né? Então, o nome vai ser Joyce, a rua vai ser... Não sei, vai ser das Margaridas. Número 10 e o bairro é Centro.
telefone, 2. Eu acho que o telefone vai dar a mesma coisa. Não deu. Beleza, então eu tenho um cliente cadastrado. E vou colocar para listar. Olha só. Ele apresentou para mim os dados do primeiro cliente, tá certo? O nome, aí o endereço, né, no formato que eu defini, o CPF e o telefone. Mas se vocês perceberem, ele está apresentando outro cliente que não existe. E olha só, porque os dois, né? O nosso máximo de clientes aqui está em 2. Eu vou mudar para 20, só para vocês verem o problema. Novamente, cadastrar um cliente. O nome vai ser a Joyce Margaridas, o número 10, centro. Telefone 1, pronto. Vou colocar para listar. Olha o que vai acontecer agora. Ele apresentou para mim os dados do primeiro cliente, só que na sequência ele foi apresentando vários vazios. Por que está acontecendo isso? É justamente por esse índice que nós estamos utilizando aqui. Olha o que a gente está dizendo nesse for. É para ele ir da primeira posição até a última posição, que está ligada a esse Max Clientes. Só que esse Max Clientes, ele me dá a informação de quantos clientes no máximo eu posso ter. E não quantos clientes eu tenho cadastrado até o momento. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ao invés de utilizar esse Max Clientes, eu vou utilizar o QTD Cliente. Por quê? A gente não associou essa variável com o significado justamente disso, de me dar a quantidade de clientes que eu tenho até um certo momento. Então, cuidado com isso. Quando a gente define um vetor com um valor máximo, pode acontecer de eu ter todas as posições preenchidas. Mas pode acontecer também de eu ir preenchendo esse vetor aos poucos. Então, a gente tem duas variáveis controlando o vetor. Um que diz o máximo e outro que diz quantos eu tenho preenchidos até um dado momento. Ficou claro isso para vocês, essa diferença das duas variáveis? Sim. Maravilha. Então, vou colocar para executar só para a gente fazer o teste de novo, né? Margaridas, 10, centro, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Pronto. E se eu colocar para listar, eu tenho agora, então, o meu cliente. Se eu coloco para cadastrar outro cliente aqui, esse 987, só qualquer valor aqui. Tá muito doido isso. Esse é a Márcia. A rua, sei lá, a rua 1, número 1 e o bairro é Centro também. Tenho 2 clientes cadastrados. Se eu colocar agora para apresentar, aí sim, né? Ele vai apresentar para mim os dados do primeiro e os dados do segundo. Tudo bem? Então, conforme o número de cadastro, o número de cadastrados vai crescendo, ele consegue reconhecer quantos estão cadastrados e aí sim ele apresenta somente as posições, os dados das posições que estão preenchidas. Ok? Vou fazer só uma coisa, vou colocar um print check aqui. Só com um tracinho para ficar separado. Pra gente identificar onde que começa um e depois começa o outro. Então, esse é o meu case 2. Deixa eu ver qual que é o 3 agora. O 3, nós precisamos realizar a busca de um cliente por CPF. Tudo bem? Então, qual que é a proposta aqui? Eu tenho vários clientes cadastrados e, considerando um CPF de busca, nós vamos verificar os dados, na verdade, se tem primeiro, né? Se tem algum cliente cadastrado com aquele CPF ou não. Se tiver, eu apresento os dados, caso contrário, a gente só apresenta que não tem. Então, vou lá no case 3 e vamos fazer. Então, o mesmo processo, né? Só faz sentido a gente realizar alguma busca caso tenha alguma coisa para ser buscado. Em outras palavras, se eu tiver algum cliente cadastrado. E novamente o mesmo processo. Como que eu sei se tem, né, alguém cadastrado no sistema? É o bendito do quantidade de clientes. Quantidade de cliente tem. Se o meu quantidade de cliente continuar em 0,
significa que eu não tenho ninguém cadastrado. Se eu não tenho ninguém cadastrado, não faz sentido eu buscar. Só vou apresentar uma mensagem para o usuário dizendo, olha, vou até copiar para ficar no mesmo padrão. Nenhum cliente foi cadastrado até o momento. Por que é importante a gente fazer esses tratamentos? Se a gente só trata o case aqui considerando que tem alguém cadastrado, quando a gente vai utilizar o sistema, pode dar a impressão de que o sistema não está funcionando corretamente. Porque a gente tenta fazer, não sabe que não tem ninguém cadastrado, e aí o usuário do sistema fica na impressão de que eu estou tentando fazer uma operação e não está indo. Não, está indo. A única questão é que, como não tem ninguém para buscar, eu não faço essa busca. Tá bem? Eu vou fazer diferente aqui, eu vou deixar com break para vocês terem os dois exemplos. Então, aqui nós estamos verificando se não há clientes cadastrados. Se não tem, a gente não faz nada. Mas e se tiver? Se houver clientes cadastrados, pode ser um ou vários. Quando a gente faz uma operação de busca, a primeira coisa que eu preciso saber é o que eu estou buscando. Né? Então, se eu quero, por exemplo, numa lista, verificar se um aluno está na minha lista do SWAP, eu preciso antes ter o nome do aluno para eu fazer a verificação. Caso contrário, eu não sei o que eu estou buscando, né? A gente está dando um tiro no escuro. Então, o primeiro passo aqui vai ser o quê? Eu vou criar uma string, que eu vou chamar de CPF busca. Vou definir aqui com 16, né? Porque está dando pepino. Com 16 caracteres diferentes. Na sequência, eu vou pedir para o usuário me fornecer. Olha, qual o CPF para ser buscado. Perguntei. Vou limpar o buffer aqui para não ter problema de leitura, std em null. E vou fazer a leitura então, né? Porcento é 14, não, deixa eu colocar como 15 para ele não ficar dando pepino para mim. Até que seja dado o /n, que é a quebra de linha, e eu vou colocar nesse meu CPF busca. Então, percebam que a gente não está mexendo nesse momento com nenhuma posição da lista de clientes, que é o nosso vetor. Tudo bem? Então, eu tô querendo descobrir, olha, o que eu preciso buscar? Me fala aí qual que é o CPF que eu vou buscar. Na sequência, aí sim a gente entra no processo de busca. E se a gente está buscando alguma coisa que nós não sabemos a posição que está no vetor, o que a gente vai ter que fazer? Procurar desde a primeira posição até a última. Poderia ser diferente? Até poderia. Eu poderia fazer a busca de trás para frente, né? Começo no final e vou andando de um em um menos até chegar no primeiro. Mas aí assim, não vai dar diferença, né? A gente não sabe onde está. Eu vou criar aqui, de novo, do início ao fim. E novamente vou utilizar o i, que a gente criou lá em cima. Então, o meu i vai começar na primeira posição, que tem índice 0. Novamente, o meu i não vai até o max clientes, porque, novamente, eu não sei quantos tem, não sei se chegou no limite. Então, eu vou utilizar o meu QTD cliente, porque ele sim me dá a informação de quantos eu tenho cadastrado. E eu vou de 1 em 1, com i++. Aqui dentro do for, dentro desse ciclo, diferente do que a gente fez no case 2, que foi só verificando cada um e apresentando, eu não posso apresentar direto, porque tem um teste de validade para verificar se é aquele cliente que eu quero cadastrar ou não, se é aquele cliente que eu estou buscando ou não. Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, dar uma despertinha, né? Porque vai ser a mesma coisa que a gente vai apresentar. Então, maravilha, dentro do for. Esse meu for vai ser para verificar todas as posições em busca do CPF buscado. Ok? E aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer uma verificação, que vai ser dentro de um if. E o meu if vai ser o quê? Vai ser a comparação entre o CPF busca e não é o igual aqui, eu já vou substituir. E da minha lista de clientes, na posição I que eu estou acessando, ponto, o CPF. Se isso der verdadeiro, significa que eu encontrei o cliente associado ao CPF que eu estou buscando. E aí sim eu apresento os dados. Mas o CPF é uma string.
Por se tratar de uma string, nós não conseguimos utilizar esse operador para verificar a igualdade. Se vocês lembrarem um pouquinho, tem as funções para comparação de string. Então, o que eu preciso fazer? Utilizar, né, a minha funçãozinha strcmp, que recebe os dois parâmetros que eu estou comparando, né? Nesse caso, o CPF que foi fornecido para busca e o cliente que eu estou verificando o CPF. Se o retorno dessa função for igual a 0, significa que é idêntico. E se for idêntico, eu apresento os dados. Tudo bem? A diferença entre o case 3 e o case 2 é que o case 2 ele não tem restrição nenhuma. Eu apresento os dados de todo mundo que tiver cadastrado. No case 3, eu só apresento os dados de quem eu estou buscando. E isso se eu encontrar. Só que tem mais um problema, mas eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, olha só. Tenho o meu programa inicial, né? Não tenho ninguém cadastrado. E eu já vou entrar na minha opção 3. Ele já conseguiu identificar, nós fizemos esse tratamento. Não tem nenhum cliente cadastrado até o momento. Maravilha. Então, eu vou cadastrar. O CPF 123, 123, 123, 12. Vai ser a Joyce de novo. 10, centro, telefone 12345, 1234. Fiz o cadastro. Se eu listar, eu tenho só esse cliente e tenho /n faltando, já modifico. A busca, se eu colocar aqui o CPF que eu estou buscando do cliente que está cadastrado, 123, 123, 123, -12. Ele identificou que o cliente cadastrado tem exatamente o CPF que eu estou buscando e apresentou os dados. Mas vamos fazer agora o teste contrário, né? E se eu fornecer um CPF que não está cadastrado? 123, 123, 123, 11. Percebe que, de novo, parece que está errado? Tá falando para mim que está buscando, mas não apresentou nada. Então, é interessante também a gente fazer o tratamento de e quando o CPF que eu estiver buscando não estiver cadastrado. A gente precisa fazer isso, né? Deixa eu tirar esse printf aqui. Não faz sentido, né, esse printf. Deixa eu só fazer um detalhe, colocar um /n aqui para não ficar grudado. E vou colocar outro /n aqui só para ficar mais visível. O que eu preciso fazer? Vocês acham que se eu colocar um else aqui, vai adiantar nesse caso? O que vocês acham? Vou colocar um else com printf aqui, olha, cliente, é CPF, né? CPF não encontrado. Vocês acham que resolve o problema? Acho que não. Por que não, Edilane? Deixa eu ver. Porque realmente não resolve o problema. Mas além da gente ver o que não resolve, a gente precisa entender o porquê, né? Vou pedir uma abstração de vocês agora. Imagina que eu tenho o meu vetor nesse formato. Eu tenho as cinco primeiras posições preenchidas com o CPF que tem o valor 1, depois o valor 2, depois o valor 3, o valor 4, o valor 5 e depois eu tenho as outras posições sem estarem preenchidas. Tudo bem? Quando a gente define esse for, e nesse caso específico desse exemplo, o meu QTD cliente estaria em 5, porque eu tenho 5 clientes cadastrados e mais ainda, a próxima posição a ser preenchida é a de índice 5. Então, eu já tenho meu for que vai da posição 0 até a posição, né, menor do que a quantidade de clientes, então ele vai até o índice 4. Ele vai no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. Aí ele verifica se strcmp do que eu estou buscando com o que está cadastrado. Vamos supor que o CPF que eu estou buscando é o 4. Então, esse vai ser o meu CPF busca é igual a 4.
O que vai acontecer nesse processo? Ele vai verificar se, e perceba que o I começa em 0, né? Então, a gente vai verificar esse primeiro. STRCMP do CPF busca, que é 4, com o CPF da primeira posição, que é 1, dá 0? Não vai dar, porque 4 é diferente de 1. Ele vai pular o IF e vai entrar no else. Aí ele vai apresentar na tela, CPF não encontrado. Já está errado. Só que aí ele volta no ciclo do for de novo, porque não terminou. Ele vai agora analisar o 2 e faz de novo a mesma verificação. O CPF busca, que é 4, comparado com o CPF da segunda posição, retorna 0? Ou seja, são iguais? Não. Ele pula o IF e apresenta o else. Então, a segunda vez ele apresenta CPF não encontrado. E ele continua o mesmo processo. Faz a verificação de 3 com 4, vai executar o else, de novo, mais um, CPF não encontrado. E ele chega na quarta posição, que é de índice 3, faz a verificação. Aí, belezinha, dá bonitinho, dá 0, são iguais, apresenta os dados. Só que ele ainda não acabou o for. Ele vai fazer a verificação do 5 com o 4, vai dar diferente, vai apresentar o else. Deixa eu mostrar para vocês que isso realmente vai acontecer. E a gente vai ver como resolver. Vou cadastrar um novo cliente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só valores aqui pra gente... Só para fazer o teste. Então, eu vou colocar 1. O nome vai ser 1 também, a rua 1, número 1, bairro 1, telefone 1. Só pra gente testar. Vou cadastrar outro, que vai ser o 2. 222, 222, 222, 22. Nome 2, rua 2, número 2, bairro 2, telefone 2. Vou cadastrar mais um, que vai ser o 3. 363 e 33. 3333 e 3. Se eu colocar aqui para listar, eu tenho meu cliente 1, meu cliente 2, meu cliente 3. Tudo bem? Uma abstração aí dos dados. Se eu colocar agora para buscar o cliente, o CPF vai ser 111111111. Olha o que ele apresentou para mim. O primeiro ele apresentou os dados que ele encontrou, só que depois ele falou CPF não encontrado, CPF não encontrado. E não deveria. Se eu colocar de novo para buscar, e vou colocar agora o 3. Ele falou que, olha, não encontrado, e depois ele encontrou e apresentou. Então, os dados estão confusos aqui para o usuário. Ou encontrou e apresenta, ou não encontrou e não apresenta. Tá faltando barrainha aqui. O que eu preciso fazer, então? O else, ele não vai ficar dentro do ciclo. Na verdade, a gente vai ter que criar uma outra variável aqui. Vou criar aqui em cima. Que eu vou chamar de encontrou. E o meu encontrou começa em 0. Ou seja, ele não fez nenhuma verificação ainda e o valor inicial dele é 0. O que a gente pode fazer então aqui? Dentro do for, se ele entrar nesse if, significa que ele encontrou aquele CPF. E aí o que eu posso fazer? Aqui dentro do if, eu vou dizer que o meu encontrou vai mudar de valor, ele vai para 1. Só para sinalizar que ele saiu do 0 e foi para outro valor. Quando eu sair do for, ou seja, depois de eu fazer a verificação de todas as posições preenchidas, né, todos os cadastros do cliente, aqui fora eu posso verificar. Se a minha variável encontrou continua em 0, significa que ele nunca passou por dentro do if. E se ele nunca passou por dentro do if, quer dizer que ele nunca encontrou um CPF igual. Aí sim eu posso dizer, olha, printf, não há cliente cadastrado com esse CPF, ou o CPF não encontrado, não foi possível localizar o CPF, aí é questão de mensagem também. Tudo bem? Vamos ver agora. Então, eu vou cadastrar e vai ser todo mundo 1 também. Opa, 1, depois o 2, 2. Vou cadastrar mais um, que é o 3. E agora sim, listar clientes cadastrados. Então, eu tenho meu cliente 1, 2 e 3. Maravilha.
E se eu entrar agora no buscar cliente por CPF? Primeiro, se eu colocar um CPF diferente, vamos fazer todos os testes. Ele já disse para mim que não há cliente cadastrado com esse CPF. E não tá dando mensagem replicada aqui. Se eu colocar o primeiro CPF que foi cadastrado, aí ele deu o pepino, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Não era para dar a comparação. Professora, foi porque você não selecionou a opção de buscar por CPF. Ai, ó, Dani, obrigada. Tô pirando já, gente. Obrigada. Vamos fazer o teste certo, né? Opa. 2. De novo, mais um. Vamos com calma, então. Buscar o por CPF. Tá. Aí o CPF vai ser 1-1, que vai ser o primeiro. Belezinha, ele apresentou que encontrou e não deu replicação. Se eu colocar de novo para buscar o CPF foi 7. Não há cliente cadastrado com esse CPF. E mesmo se for o último, né? Aí escolha uma opção. Aí eu errando de novo. 3. Qual o CPF para ser buscado? 333, 333, 333, 33. Ele apresentou. Então, agora sim está correto. Independente da posição que o cliente tiver, o CPF estiver cadastrado, se ele encontrar, ele apresenta. E se não encontrar, ele diz que não encontrou. Ou seja, não está cadastrado ali. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Eu acho que dá pra gente fazer mais uma, né? Eu vou mostrar pra vocês a última, eu paro. Que é a buscar cliente por nome. Porque é muito parecido com a busca de cliente por CPF. O que vai mudar? Só o parâmetro de busca. Dá pra gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Daqui, não, daqui não. Daqui até aqui. Ctrl+C. E nessa busca, vou tirar esse printf, que acho que não tem necessidade. E o que nós vamos ter que modificar aqui? Primeiro, né? Esse if vai continuar a mesma coisa. Por quê? Se a quantidade de clientes cadastrados for 0, não tem cliente para eu buscar. Então, só vou dizer que, olha, não tem nenhum cliente cadastrado até o momento. Caso contrário, aí que ele vai continuar aqui, eu vou criar o meu nome busca. Só que o nome, se eu não me engano, são 30. Deixa eu só confirmar aqui em cima. O nome tem 30 caracteres. Como a gente vai fazer a busca do nome, seja o CPF, a gente precisa criar uma string que suporte a mesma quantidade de caracteres. Se a gente limita, aí pode dar diferença porque a gente não consegue pegar esse valor. Na verdade, é essa string, né? Continuo com o encontrou aqui. E o que eu vou perguntar? Eu não vou perguntar o CPF, vai mudar só a mensagem, né? Qual o nome para ser buscado? Nós vamos ler no máximo 29 caracteres e aqui eu vou colocar no meu nome busca. Com relação ao for, a gente vai verificar todas as posições ainda, só que é em busca do nome que nós estamos procurando. Se a comparação do meu nome busca com o acesso a uma posição da lista, só que verificando agora um campo diferente, que é o campo nome, retornar para mim 0, significa que eu encontrei e aí eu apresento os dados. Caso contrário, não há cliente cadastrado com esse nome. Tudo bem? É a mesma coisa, né? Só o parâmetro de busca e o campo de análise que vai ficar diferente. Ele vai dar problema porque vou fazer o seguinte, essa minha variável encontrou está sendo utilizada tanto no case 4 quanto no case 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar ele lá em cima, é um inteiro, eu tenho o meu inteiro encontrou.
Nos cases 3 e 4, eu só preciso dizer que, olha, antes de começar a busca, o encontrou está em 0. Se a gente não fizer essa inicialização, aí não dá para fazer esse controle, né? Porque ele pode entrar várias vezes nesse case, no mesmo case, mas fazendo busca diferente. Então, antes de começar a busca, a gente zera para ele modificar dentro do for. E a mesma coisa no case 4. Eu zero antes da busca para começar o processo de busca e modificar o valor dele. Tudo bem? E vamos lá. Cadastrar um novo cliente. 1, 2, 3. Deixa eu colocar uns dados decentes, né? A Margarida de novo. Centro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aí aqui o CPF vai ser 987 12. O nome vai ser a Márcia de novo. A rua 1, número 1. O bairro é Centro também. O telefone é 98877 6655. Bem, vou colocar então para listar primeiro. Eu tenho os 2 clientes cadastrados. E se eu tentar fazer agora a busca por nome, qual o nome a ser buscado? Vai ser a Joyce. Encontrou, apresentou os dados e não apresentou nada de errado para mim. Se eu tentar fazer a busca por nome e colocar agora o José, cadê o José? Não há cliente cadastrado com esse nome. Tudo bem? E vou sair. Então é o mesmo processo. Só para a gente finalizar, eu queria só mostrar um detalhe para vocês que a gente vai trabalhar na próxima aula. Se a gente perceber os cases, dá uma olhadinha no case 3. Então, eu tenho esse conjunto de linhas de código e eu tenho o case 2. E no case 3, eu até dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo repetição de um conjunto de linhas iguais? Esse conjunto dessas 3 linhas é a mesma coisa dessas 3, que é a mesma coisa dessas 3. O que acontece, por exemplo, se de repente falar, eu não quero apresentar todos os dados do cliente, eu só quero apresentar o CPF, o nome e o telefone, por exemplo. A gente teria que percorrer todo o programa, fazer a modificação em todas as linhas, sendo que esse conjunto de linhas tem a mesma proposta de funcionalidade. O que a gente pode fazer? Colocar em funções. A gente consegue colocar definir uma única função e depois, quando tiver que ser executado o mesmo conjunto de linhas de código, a gente chama só o nome da função, ao invés de ficar repetindo. Nesse caso, são 3 linhas. Mas não é pouca coisa. Mas pode acontecer de a gente ter várias linhas iguais, que fazem a mesma coisa, têm a mesma proposta de funcionalidade e a gente fica repetindo. Não tem necessidade. Outra coisa também que pode melhorar o nosso programa ao invés de a gente ficar codificando os cases dentro do switch, não perceba que a nossa main vai ficando gigante, né? Eu tenho case 1, olha a quantidade de código. Depois o case 2. A gente poderia criar funções diferentes, cada uma com uma função, com uma funcionalidade diferente. Então, cria uma função para fazer cadastro, depois só chama no case 1. Depois, cria uma função só para fazer a listagem, chama no case 2. Uma outra função para fazer a busca por CPF, chama no case 3 e assim por diante. Porque o nosso programa começa a ficar modularizado. E o que é modularizado? A gente começa a dividir em partes menores. E por que isso é interessante? A manutenção do código vai ficando mais fácil. Ao invés de você ter que analisar, pega aquele monte de linha, tudo junto, tudo na main, fica uma bagunça. Apesar da gente estar tentando organizar, mas vai ficando muito pesada aquela função. Então, a gente faz divisões separadinhas, né? Uma para fazer uma funcionalidade, outra para fazer outra funcionalidade e assim por diante. Tudo bem, Edilane e Dani? Sim. Maravilha. Eu vou parar de